Fala jovem, tudo bem? Está assistindo mais um vídeo do canal Black Hill Ninja. No último vídeo a gente falou de como fazer a importação de diversos arquivos com um só input, tá bom? Hoje a gente vai falar do output. Tá? O Murray, na comunidade americana, teve postando uma dúvida que ele queria saber como é que ele fazia para colocar algumas colunas da tabela dele em uma sheet e outras colunas em outra sheet do mesmo arquivo de Excel dele. Tá? Isso é uma dúvida bem comum, isso acontece muitas vezes, muita gente passa por isso. Então vamos dar uma olhadinha hoje como é que faz isso e já aproveito também mostrar algumas outras formas de divisão do output. Bom, então vem comigo, vamos lá. Vamos lá, vamos começar então. O Murray da comunidade americana, ele não compartilha com a gente nenhuma base de dados. Então, para fazer esse exemplo aqui, eu estou pegando uma base gerada aleatoriamente no site Generate Data. Eu compartilho aqui com vocês na descrição do vídeo, tá? Então, aqui eu tenho 100 linhas de dados aleatórios gerados nesse site e que eu vou usar como exemplo aqui para o nosso estudo, tá bom? Então, primeiramente, só para a gente ter aqui alguma coisa para a gente trabalhar, eu vou separar esses dados em dois grupos de dados diferentes usando essa ferramenta aqui, Create Samples. Tá? Só para ter uma diferença dos dados, já que esses dados aqui não dizem nada para mim, só para servir de exemplo. Então eu vou colocar aqui nesse percentual do sample, eu vou colocar 60 e vou botar 40 aqui no validation, só para separar em 60% e 40% dos meus dados, tá bom? Vou dar um run aqui. E aí eu já tenho aqui meus dados. Ó, você consegue ver que tem 60 linhas aqui. E tenho 40 aqui. Tá bom? Então beleza. Então eu quero fazer com que essas duas saídas aqui, esses dois grupos de dados, sejam duas sheets diferentes de um mesmo arquivo. Tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o output. Vou colocar para um arquivo novo que eu vou estar criando, vou chamar ele aqui de teste, vou salvar, vou dar o nome de sheet 1 mesmo, ok, vou colocar aqui um segundo output direcionando para o mesmo arquivo, só com um nome de sheet diferente. O arquivo não existe ainda porque eu não rodei, mas eu vou colocar aqui o mesmo nome, teste, e aqui no sheet eu vou colocar sheet 2. Dá ok. E aí o que acontece? Quando eu rodar aqui, ele vai dar um erro. Olha só, esse erro talvez você já tenha se deparado com ele tentando fazer isso. Por que ele está dando esse erro? Porque pela quantidade de dados, o Alteryx ele já vai tentando sempre otimizar a memória. Então, pela quantidade de dados que eu tenho aqui, ele tentou fazer os dois outputs ao mesmo tempo. Só que ele não conseguiu. Por quê? Você só pode ter ele aberto para fazer uma coisa. Então, se você está com ele aberto para salvar a sheet 1, você não consegue salvar outra coisa além da sheet 1. Então, quando ele vai tentar salvar aqui a sheet 2, ele indica que a sheet 1 está aberta ainda. O arquivo para fazer a sheet 1 está aberto ainda. Então, ele não consegue fazer. Tá? Como é que a gente faz, então, para dar uma volta, digamos assim, nisso e você conseguir fazer isso aqui? Você pode procurar a ferramenta Block Until Dawn, ok? Vamos colocar a Block Until Dawn aqui para a segunda sheet. O que essa ferramenta vai fazer é muito simples. Ele vai fazer com que o seu fluxo faça esse save aqui, ele faça esse output aqui da sheet 1 e ele só vai fazer o output da sheet 2 quando a sheet 1 acabar, tá bom? Então ele vai fazer essa ordem aqui. Só muito cuidado que o Block Until Dawn é uma ferramenta que tem suas peculiaridades, tá? Não guarda ela como sendo sempre essa ferramenta de ordenação, tá? É que aqui ela consegue fazer essa função, mas ela tem suas peculiaridadezinhas, tá? Quando eu boto para rodar de novo, você vai ver que agora ele foi sem o menor problema, bom? Porque ele fez a sheet 1 primeiro e depois ele fez a sheet 2, tá? Então essa é a forma de você separar o arquivo. Agora já não é mais a dúvida do Murray da comunidade americana, tá, gente? Agora é uma outra coisa só para ficar de informação aqui para vocês. Se vocês quiserem
pegar uma base de dados como essa que a gente está usando de exemplo aqui, e você quiser dividir ela em diversas sheets diferentes, por exemplo, se eu quiser dividir isso aqui, esses dados aqui por ano em sheets diferentes, você também consegue fazer, tá? Então, a gente pode, por exemplo, colocar aqui só um leve tratamento nos dados de data, tá bom? Para a gente poder usar o ano. Então, eu vou criar aqui uma coluna ano. E os meus dados, eles têm um layout de dia, mês e ano com 2 caracteres só. Tanto que se eu der um run aqui, vocês vão ver que agora ele vai ter convertido a data certinha aqui para a gente trabalhar. Então tá bom. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna ano e vou ficar só com o ano. Vou pegar aqui, coluna ano. Vou pegar left. Vou pegar aqui ano. Vou pegar só os quatro caracteres. E vou colocar isso aqui numa coluna que eu vou chamar de flag, tá bom? Que vai servir só para eu usar de parâmetro, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem agora? A gente tem uma coluna aqui com os anos. Então tá bom. Agora com essa coluna com os anos, eu vou botar o meu output. E esse meu output eu vou direcionar para um arquivo qualquer. Eu vou colocar aqui teste2. Você vai colocar aqui uma sheet qualquer, o nome, tá bom? E aí você vai vir aqui embaixo, ó, nesse take file, você vai pressionar essa e você vai vir nessa opção aqui de change file table name. Com essa opção aqui, você vai ter que selecionar qual é o campo que vai servir para você fazer isso, para você mudar o nome da sheet baseado no que você quer. Então eu vou usar aqui o flag, que é justamente a minha coluna de ano. Então o que ele vai fazer ele vai salvar um arquivo e ele vai salvar em diferentes sheets cada dado que tiver diferente aqui. Então ele vai pegar 2020, vai criar uma sheet com todos os dados de 2020. Vai pegar 2021 e vai salvar todos os dados que tem 2021, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou botar para rodar. Você vai ver que ele salvou aqui 3 sheets diferentes, uma para cada ano, tá bom? Então assim a gente conseguiu ver como é que você consegue separar em diversas sheets. Agora o terceiro e último exemplo. Agora ao invés da gente separar em várias sheets diferentes do mesmo arquivo de Excel, a gente vai separar em arquivos diferentes, tá bom? Então o que a gente vai começar fazendo? Aqui no seu input, no output file name, você vai trocar de não para full path. Aqui a gente vai precisar pegar qual o endereço do arquivo para que consiga salvar no mesmo endereço em que tem esse input aqui, tá? Ok, vou fazer isso. Vou fazer o mesmo tratamento que a gente tinha feito de data antes. Boto date time aqui. Vou chamar de data ajustada e vou informar o formato dos meus dados, que é dia, mês e ano. Agora com run você consegue ver o file name e a data ajustada. Depois disso a gente vai fazer um leve ajuste nos dados com o fórmula. Vamos pegar uma coluna ano, em que a gente vai fazer o left. E aqui a gente vai pegar a data ajustada. Pega só os 4. Beleza. Com essa coluna ano formada, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna chamada destino. Essa coluna destino, eu vou criar o meu endereço para salvar os arquivos. Eu vou começar usando aqui uma fórmula chamada fileGetDir, em que ele vai conseguir pegar qual é a pasta que eu estou direcionando em um campo que eu esteja informando o full path, como a gente pegou lá no input. Então aqui para o fileGetDir, eu vou informar o file name. Então tá aqui, eu estou pegando só a pasta, e tá ignorando qual arquivo e pega a pasta. E com esse fileGetDir, eu vou concatenar. Vou concatenar informando qual é o arquivo que eu quero salvar nesse diretório. Então, vou pegar o diretório, vou colocar aqui mais o ano, que é o nome do arquivo que eu quero.
vou colocar a extensão que eu quero, que é o XLSX, e aqui mesmo eu já vou colocar qual é a sheet, que você pode colocar com esses 3 pipes e o nome da sheet, que eu vou chamar de ano. Não precisa de tantos caracteres, vou deixar uns 1000 aqui. E agora, quando você der o run, você vai ver que todas as linhas agora vão ter essa coluna de destino. Com essa coluna de destino, a gente, na hora de dar o output, você vai selecionar de forma genérica mesmo um destino. A gente pode colocar aqui teste 3. Você bota um nome de sheet qualquer e lá embaixo no take file você vai trocar para change entire file path. E você vai dizer qual é a coluna que ele vai usar de guia. No caso vai ser destino. E eu não quero que apareça no meu output essa coluna é destino. Então aqui, quando eu der um run, você vai ver que na minha pasta de destino criou 3 arquivos. Tá bom? Então é isso. Assim você consegue também dividir em diversos arquivos. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado a entender um pouco mais como fazer os outputs. E se você tiver mais alguma dúvida, querer saber um pouco mais sobre output, pode comentar aqui que eu vou tentar te responder. Se for outro assunto, comenta lá na comunidade que a gente está sempre dando uma olhada. Eu e vários outros profissionais excelentes estão sempre tentando responder o mais rápido possível. Então participa dessa comunidade com a gente que a gente só tem a ganhar. Então fica aquele meu abraço, até mais!